Olá, novamente, bom dia. Eu testo o equipamento antes, porque comigo nunca funciona, tá? Está todo mundo vendo que eu estou apertando aqui. Eu vou pedir você então, Felipe, vai passar para mim. Tá bom? Quer que eu tente de novo? Tenta aí. Não. Não. Então eu vou deixar aqui. É assim mesmo. Bem, é sempre muito difícil falar sobre questões de defesa civil. Obrigado. Ele falou meu ouvido, tá desligado. Não queria que ninguém ouvisse. É sempre difícil falar sobre as questões de defesa civil diante de plateias qualificadas. Eu considero essa plateia aqui muito qualificada para isso, para falar sobre esse assunto. Está aqui o professor Ayrton, que eu vou citar agora, me convidou para fazer parte do mestrado. Na verdade, eu fui até ele pedindo para fazer parte, me recebeu muito bem. Eu ainda não estava na condição de secretário de Defesa Civil, e quando começaram as aulas eu já era secretário. Ele acompanhou toda a dificuldade que eu tive no momento aqui, que era um furacão, a administração pública aqui fazendo muita coisa, em pouco tempo a gente precisava fazer isso, e acompanhar toda essa trajetória. Fico muito feliz de estar aqui apresentando a palestra na presença dele. O Coronel Albino, meu instrutor na academia, acompanhou minha formação como bombeiro militar, com informações importantíssimas, como a gente estava divulgando aqui, informações teóricas, técnicas e principalmente do dia a dia da corporação, uma figura importantíssima na minha carreira como bombeiro militar. Está aqui o meu amigo, meu veterano, o Tenente Coronel Joelson, me chamou de bicho, tá? Algumas pessoas olharam assim, bicho, é porque na academia de bombeiros o bicho é o mais moderno, que acabou de entrar, o veterano é aquele que está saindo da academia, ele é meu veterano, né? O pessoal torceu, olhou assim, que é isso, bicho? Tá? Então está explicado agora, E uma figura especial que tenho aqui, que é o Coronel Romano. O Coronel Romano é uma pessoa que tem umas características totalmente peculiares com relação à gentileza, o carinho que ele tem, a atenção que ele dedica às pessoas, às boas causas. Ele briga muito pelas boas causas. Sou feliz por ter tido ele como meu instrutor na Academia de Bombeiros também. Na época eu não era tão feliz com ele assim, mas agora eu posso dizer que eu sou feliz, eu aprendi muito com ele. E aí os caminhos foram acontecendo e acabou que a gente teve um pouco mais de contato aqui em Niterói, quando ele foi comandar a Defesa Civil de Niterói. Passou por um momento muito complicado, que todos que estivessem no local dele, como falou o Coronel Albino, se aquela chuva que caiu lá agora na região, se ela caísse em qualquer outro local, ia ser um problema. Se a chuva que caiu em Petrópolis caísse aqui em Niterói, ia ser um problema em Niterói. A gente tem que ter pleno conhecimento disso, pleno entendimento disso. Por isso que às vezes eu questiono muito quando ficam colocando essa defesa civil está melhor que a outra. Eu não vejo dessa forma, honestamente eu não vejo dessa forma. E o Coronel Romano passou por aquela fase do desastre da época do Morro do Bumba aqui em Niterói. Eu acompanhei de muito perto, tá? Eu estava no quartel de bombeiros, acompanhei de perto o drama que foi, como qualquer local quando você tem um desastre acontecendo. A gente está agora no momento em que o Sul está num grande desastre lá no Sul, Final de semana agora, para fugir para um outro polo, Madrid, sofrendo com grandes alagamentos. Um pouquinho antes na Europa, norte da América, sofrendo com incêndios em vegetação também. Um grande problema naquela região. Mas eu volto a falar do Coronel Romano para dizer uma coisa, que eu herdei uma coisa muito importante da época que o Coronel Romano trabalhou lá, e ele também herdou do seu antecessor, que nós não temos a vaidade de esconder dados, esconder o que aconteceu, guardar para a gente. Então, um grande mérito que eu vejo nas defesas civis, em geral, não é unanimidade, mas em geral, é a gente ter uma preocupação com a coisa pública e guardar as informações, guardar os registros. Eu vou apresentar aqui na minha palestra, vou falar brevemente sobre um dos sistemas, que a gente está falando de tecnologia dos sistemas, é o SIDEC. Que o Coronel Romano, se eu for abrir a pasta do SIDEC, vou ver várias assinaturas de relatórios do Coronel Romano, que até hoje eu uso para justificar alguns questionamentos do Ministério Público. E que bom, Coronel Romano, quando o senhor assumiu, o senhor manteve o sistema funcionando. E hoje, até hoje, eu mantenho o SIDEC funcionando, porque ele tem um histórico de ocorrência no município de Niterói, lá de trás para cá. Isso justifica muita coisa, isso nos dá um direcionamento melhor, isso nos dá uma base de dados muito importante. Eu vou falar de base de dados também. E para finalizar, eu queria dar um bom dia
muito especial. Então, Coronel Romano, só finalizando aqui, muito obrigado por o senhor estar aqui, é muito simbólico o senhor estar aqui em Niterói, né? O senhor daqui, família daqui também, muito simbólico o senhor estar aqui com a gente, muito obrigado pela presença. E dar um abraço especial aos meus voluntários, né? Que eu estou vendo 3 voluntários ali, tem mais um em algum lugar que eu acho que eu não estou vendo. Mas assim, para não citar, em nome da dona Sônia, tá? Eu queria agradecer a todos os meus voluntários que estão aqui. Estão com a gente sempre. Também agradecer a presença do amigo lá, que é voluntário também lá de Nova Friburgo, né? Que eu conversei com ele rapidinho aqui na frente lá. Tá? Parabéns por ele. Definitivamente vocês são o maior ativo de defesa civil que a gente pode ter. O maior ativo de defesa civil são os voluntários, eu falo isso sempre, né? A gente, essa semana foi intensa, a gente se encontrou 2 ou 3 vezes, né? No deck mulher, no deck queimadas, e mais outros a gente fez. Enfim, vou entrar aqui agora na apresentação. Falar em tecnologia, falar em utilizar os dados, a gente vem para aquela coisa que a gente foge, às vezes foge dos conceitos, estava falando isso com o professor Ayrton, mas não tem como fugir muito disso. Você tem que quantificar e qualificar o risco, você tem que saber o cenário que você trabalha, quais são os riscos, o que você tem que fazer, qual é a melhor forma de lidar com aquilo. E aqui eu estou dando exemplo de um mapeamento de risco do município que a gente tem, com uma definição muito clara, com uma escala muito interessante para você identificar qual imóvel especificamente está em tal condição de risco e qual imóvel não está. É diferente eu ter esse mapeamento aqui e ter uma grande mancha que pega toda uma região e que você não consegue dimensionar o que é prioritário e o que não é. A gente acompanha isso, eu acompanhei aqui em Niterói, Coronel Romano um pouquinho também, mapeamento que foi feito à época em que ele dimensionava grandes áreas como área de risco, mas qual o nível do risco? Você não tinha o nível. Também há de convir que foi um mapeamento feito logo depois do desastre, não é um mapeamento que a gente faz com um pouquinho mais de cuidado. Hoje, com a equipe técnica que a gente tem, a gente consegue fazer esse tipo de mapeamento e possibilitar que o gestor público, que o prefeito aloque uma receita específica para aquilo e que no final, após esse estudo, detalhando esse estudo, sabendo qual a metodologia de obra, de intervenção que você vai aplicar, você chega a esses resultados aqui, que é uma obra bem dimensionada no local que mais precisava. Isso, inclusive, é uma grande ferramenta de gestão até para justificativa junto ao Ministério Público. Ele pergunta, por que você não atendeu a tal imposta que foi interditada a tal época? Quem vai viver muito isso, assim, eu tenho certeza que vai ser logo depois, pelo que aconteceu com o emblemático, vai ser o Felipe Assunção. Felipe Assunção ele vai ser cobrado pelo Ministério Público por que não fez tais obras de contenção de imposta. Eu estou vendo a amiga que estudou comigo, engenharia no universo. É isso? Isso mesmo. E ele vai ser cobrado por isso. Então, esse documento, um mapeamento, com uma hierarquização, com uma definição do que é prioritário, é uma ferramenta fundamental para você alocar o recurso e, principalmente, direcionar para quem mais precisa, no local que mais precisa. Então, é fundamental a gente quantificar e qualificar os nossos cenários de risco. Aqui também na qualificação e quantificação, a gente fez um mapeamento de áreas suscetíveis ou vulneráveis a incêndio de vegetação. Estou lembrando do Coronel Romano, da primeira jornada fluminense, né, de ações de defesa civil, que nós ganhamos um prêmio pela ação Niterói contra queimadas. O prefeito Axel, ele é ambientalista, ele é extremamente preocupado com essas questões e ele tomou uma atitude muito importante para Niterói. Foi fazer a defesa civil de Niterói começar a olhar para uma vertente que até há pouco tempo a gente não olhava muito, que era a questão dos incêndios em vegetação. E a gente acabou sendo pioneiro em algumas ações extremamente importantes, como esse programa Niterói contra queimadas. Aqui é um mapeamento das áreas que são suscetíveis a fogo e vegetação. Então a gente tem, pegando uma ampliação dela, cada área específica, qual é o tipo de vegetação, e aí começa a entender por que ali queimou, por que outro local não queimou, por que ali queimou, naquele mesmo morro aquela área queimou e a outra não, porque a vegetação ali está mais seca. Por que está mais seca? Porque ela está na face norte, ela recebe mais insolação. Em alguns pontos em Niterói que recebe mais o vento aqui da Bahia ou da região oceânica. Então, isso é fundamental e principalmente pela questão da pressão da ocupação humana empurrando a vegetação para longe. Isso também é um fator fundamental. Tanto é que quase todos esses pontos de foco de incêndio, eles têm atrelados a ele um ponto de descarte de lixo. Ou descarte regular ou irregular. Isso evidencia que foi ação humana ali queimando aquele lixo que
aqui e geralmente provoca isso. Meus voluntários que trabalham com a questão de queimar, não tinha achado, sabem do que a gente está falando. E aqui para vocês verem, aqui tem um gráfico aqui que demonstra de janeiro, né? De janeiro até março, semana 1, semana 2, 3 e 4 de janeiro, e a gente tem um percentual das áreas que queimaram, e a gente conseguiu fazer um estudo muito bem qualificado para entender essas questões e poder gerar uma série de ações preventivas com relação à questão das queimadas, em função desses aqui e de muitos outros dados que foram apresentados em função desse mapeamento. Inclusive vislumbrar a formação de um grupo de voluntários específicos, que é o NUDEC Queimadas, que é o NUDEC formado por pessoas que são preocupadas com a questão ambiental, tem pessoas de todo o município, de todas as idades, tá? Que têm uma preocupação com isso e que estão no dia a dia olhando, rodeando e olham e verificam o balão e avisam a gente que tem o balão pelo nosso grupo de WhatsApp, que nos dá a condição de antecipar, fazer a captura do balão, observação de onde ele está caindo. Aqui em Niterói, em geral, a gente deixou de chamar os bombeiros quando o incêndio já está em proporções alarmantes e começou a chamar o bombeiro quando o incêndio está em proporções pequenas. Isso é consciência preventiva. E o que acontece? Um efeito complicado nisso aí. Começou a aumentar o número de chamadas para incêndio no corpo de bombeiros. E aumentar o número de chamadas é ruim ou bom? Nesse caso é bom. Se você comprovar pelos dados. Como é que a gente comprova isso? Hoje em dia a gente faz um mapeamento das áreas de incêndio, para a gente saber exatamente o tamanho de área que foi queimada, porque esse é o dado específico que a gente precisa. O Eric já me fazendo correr já, nem crescer. E aí proporcionou um trabalho igual esse aqui, a ronda preventiva contra queimadas, que é uma ação que a gente faz junto com o meio ambiente, junto com outras secretarias, como voluntários também. Eu quase sempre, ou sempre vou citar o processo da integração do voluntário junto com o nosso trabalho. E aqui é um senhor colocando fogo aqui do lado, começava a vegetação, que era uma casa de final de rua, aqui a vegetação começava. Então esse incêndio aqui, esse fogo que ele colocou, ele poderia tranquilamente se transformar em incêndio. Então aqui são as áreas que a gente já fez, a gente cadastra todos os moradores, tem um telefone, isso já é referenciado, e a gente entra em contato com eles constantemente para que eles tenham aquela sensação de que estão sendo vigiados, que estão sendo observados, para caracterizar ainda mais a nossa ação preventiva. Aqui é aquela avaliação que eu falei pós-queimada, que é para você entender o tamanho da área que queimou, para você ver se está sendo efetivo ou não o nosso trabalho, não por número de chamadas, mas sim por áreas queimadas. E a gente dimensiona a área, identifica o tipo de vegetação, faz a avaliação da estratégia e estamos recentemente, a gente passou a contar com o apoio da perícia do Corpo de Bombeiros. Fizemos uma conversa muito interessante com o Coronel Wallace, né, e o Major Buarque, que inclusive vão fornecer para a gente uma capacitação em perícia de incêndio. E aí eu vou passar o convite para todos os defesas civis aqui da região, para que participem desse curso com a gente, que é importante para você ter uma visão inicial, preservar a área para tentar identificar o causador daquele problema. Aqui é a situação de risco relacionado a alagamentos e inundações. Temos um mapeamento, que ele tem uma base no mapa do CPRM, e temos os nossos pontos registrados, e a partir dali a gente vê uma maior incidência, onde que tem mais ponto de alagamento, onde tem mais transtorno, e resumindo essa qualificação do trabalho com os dados, as obras de drenagem que foram feitas no município. De 2013 para cá foram em torno de 450 milhões em obras de macro e micro drenagem, tá? E tem sido obras localizadas e pontuadas em função do nosso mapeamento, que a gente fornece para a Secretaria de Obras, para a EMUSA, para que eles trabalhem em cima da demanda maior, que é que a gente aponta para eles. Isso valoriza muito o trabalho da Defesa Civil nesse contexto. Tá? Coleta, armazenamento e gestão de dados. Aqui eu estou dando alguns exemplos aqui de um sistema que a gente tem, que é o S-Vida. Aqui é o mapa interativo das chamadas para as ocorrências de incêndio. Aqui no caso é para chuva, tá? Volumes de chuva. Ele automaticamente abastece, ele emite os avisos automaticamente por conta dos nossos pluviômetros. E muito melhor do que isso, ele armazena os dados para futuros estudos, como estamos fazendo agora, uma avaliação de relação chuva e escorregamento em cima disso. Aqui é um dado que a gente recebe e capta da NOAA, acerca de altura da maré, que é importante, porque combinar chuva, aqui para Niterói, São Gonçalo também, lógico, combinar chuva forte com maré alta, né, você tem ali o dado específico que vai te informar que você vai ter um alagamento
muito maior do que você tem. Aqui, então, geralmente você tem problemas relacionados a alagamento, né? Falta de capacidade do sistema de drenagem para chuvas muito fortes no curto período de tempo. E esse painel aqui, ele pega todos os dados acerca de trânsito, chuva, risco de fogo e vegetação, e ele fica mudando de cor automaticamente para despertar lá para o nosso técnico, para ele saber o que ele tem que olhar para saber qual o problema que está acontecendo, porque o painel antecipa a informação para ele. Ainda nessa coleta de dados, a gente tem um produto muito interessante, que é o do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados, uma parceria da Prefeitura de Niterói com a UF, né, que é o WRF operacional, que é um modelo de previsão meteorológica específico para o município de Niterói. Né? Tem outros projetos interessantes que vão aparecer, que vão ser apresentados aqui em função dessa parceria da UF com a Prefeitura de Niterói. A gente tem uma modelagem específica que dá as características de previsão meteorológica para Niterói, que não é um resultado em si do produto que está ali. É um sistema que está trabalhando, inclusive ele lida com inteligência artificial, ele fica avaliando a chuva. Quando a chuva acontece, o pessoal da meteorologia, está aqui o meteorologista Newton aqui, que é responsável por isso, ele faz esse trabalho de ajudar na calibragem, identificar se a chuva realmente aconteceu ou não. Isso vai melhorando o nosso sistema. Também é um sistema muito importante que a gente está contando para ele aqui em Niterói. O outro dele é a avaliação de vários índices aqui. Então, é cada índice aqui que faz referência a esse estudo para risco de fogo e vegetação. A gente tem todos esses índices, a gente faz uma compilação deles, tem um cálculo que é feito lá por eles, que avalia todos, a ponto da gente ter, aqui em Niterói, a gente emitiu um alerta para risco de fogo e vegetação. Baixo, médio, alto, muito alto. Por que disso? Porque quando ele está médio, alto, muito alto, a gente automaticamente ativa as ondas preventivas, a gente ativa o Instagram para dar mensagem para a população, manda essa mensagem em todos os grupos de WhatsApp com os nossos mais de 2.700 voluntários, e mais de 150 grupos de WhatsApp, que a gente fala com eles constantemente. E uma inovação é que a gente, pela condição meteorológica atual, a gente identifica o risco. O Newton desenvolveu, já está desenvolvido, né, Newton? Uma previsão para o risco de fogo e vegetação para quantos dias à frente? A gente usa o dado que está acontecendo hoje, está estimando esse nível. Tá. Não é direto, não. Sim. É subjetivo também. Tá. Mas é um cenário futuro que a gente programa a partir dessa previsão, né? E que nos dá a condição de antecipar esses avisos preventivos, o que é importante. A nossa rede de monitoramento do município de Niterói, nós temos 46 pluviômetros automáticos, 37 sirenes, uma estação meteorológica e um radar meteorológico. Temos 2 estações meteorológicas que não estão operantes, mas está esse ano trabalhando com a contratação da empresa para torná-las operantes. Além disso, está citado aqui o radar meteorológico, que fica ali no parque da cidade. Né? Também é um equipamento importante. E esse ano estaremos adquirindo também estações automáticas de qualidade do ar, de monitoramento de qualidade do ar. Vamos adquirir 3 estações e temos também, além dessas 3, temos 12 estações semiautomáticas, né, de qualidade do ar também, que a gente está contratando a manutenção delas. De qualidade do ar, as 3 são completas com meteorológicas. Essas 3 completas de qualidade do ar são meteorológicas também. Então a gente vai aumentar praticamente para quase 5 estações meteorológicas no município. Os estádios a gente controla em cima desses dados que a gente coleta, trabalha os dados para que ele faça a aferição e nos indique os estádios de chuva e de fogo e vegetação. Hoje em dia a gente trabalha com esses 2 indicadores aqui. Trabalhamos com a previsão do tempo em cima dos equipamentos que a gente possui e fazemos a mudança de estágio. Temos hoje, foi instalado em março desse ano o nosso radar meteorológico, né, que é uma grande ferramenta de trabalho, uma ferramenta importantíssima e que eu digo aqui para todos aqui, de defesa civil e de órgãos de estudo e de pesquisa, tá? Em Niterói foi uma premissa do prefeito que o radar não atendesse só em Niterói. É lógico, o radar ele tem um raio é um radar banda X, de dupla polarização, e tem a abrangência de 100 km, um raio de 100 km. Além da imagem do radar, que é o que o radar proporciona para todos, em geral, que é aquela imagem, se você acessar, colocar aí no Google, radar Niterói, ele vai colocar direto para a página, vocês vão conseguir acessar a página. Além disso, a gente já formalizou um documento na Procuradoria do Município para fazer termos de cooperação técnica com qualquer defesa civil e qualquer órgão de pesquisa para não acessar apenas a imagem do radar, mas para acessar os dados brutos do radar. Por exemplo, eu vou
querer saber, o pessoal de meteorologia deve estar com o olhinho brilhando, né? E vai ter esse dado aí. Ah, eu vou ter o dado, eu tive uma chuva semana passada, eu quero saber quanto choveu naquele momento. O radar tem condição de te dar esse dado. Ele tem condição de pegar, congelar aquela imagem do núcleo de chuva, da chuva daquele momento, né? Eu estou falando meus termos aqui, tá, Nilton? Por favor, não fique chateado comigo, tá? E vai congelar aquela imagem, faz um corte horizontal e vertical, você consegue fazer a análise da chuva, né? O tamanho dela e a extensão dela. Também tem condição de fazer previsão de granizo também. E vários outros trabalhos que permitem você pegar uma chuva que já aconteceu, retornar até aquele momento e avaliar aquela chuva à luz dos impactos que aconteceram no município. E é um dado muito preciso, é um radar de alta tecnologia e que está disponível a todos vocês, é só nos procurarem para a gente formalizar o termo de cooperação técnica. Tá? Aqui está a imagem, né, do nosso site do radar, com os produtos aqui à esquerda, você consegue acessar todos eles depois que você tem aqui uma aba aqui para você logar, depois que você formaliza, a gente vai dar um acesso. A qualquer momento, na sua defesa civil, você vai para lá, vai logar, você vai ter os produtos do radar disponíveis para você utilizar. Né? Ali lá tem um botão desde quando as imagens que você quer obter, depois até 5 dias anteriores à data atual, uma série de funcionalidades. Isso aqui é a parte dos dados brutos do radar, tá? Que a gente fez lá uma avaliação. Aqui é aquele, entre aspas, corte que eu falei, de um determinado momento do núcleo de chuva. Aqui é na aplicação fazendo aqui, ó, o corte do núcleo de chuva para saber exatamente quanto ele está chovendo e resgatar aquela imagem ali congelada e trazer para cá fazer o estudo. Eu disse que ia falar com o Coronel Romano do sistema de defesa civil que a gente tem, que é esse nome já há muito tempo, né, que é o sistema de gerenciamento de toda a entrada de pedidos e solicitação de vistoria. Ele funciona na abertura da solicitação de vistoria, ele também gera e cria um formulário para atendimento à vistoria, ele, dentro dele mesmo, você confecciona um relatório e você, dentro dele, você faz o encaminhamento. Então, qualquer relatório de vistoria que eu tenho hoje ou de 10 anos atrás, eu vou lá, coloco o número, ou faço busca pelo endereço, ou pelo solicitante, ou pelo bairro, pela rua, pelo número, de várias formas possíveis, e ele me dá exatamente o relatório que está lá. Ah, a casa em tal local teve desabamento. Poxa, tinha gente morando lá. Tá, vamos lá, essa casa foi interditada uma vez em tal ano, segunda vez em tal ano, terceira vez em tal ano. O morador recebeu a interdição, foi feito o encaminhamento, inclusive do Ministério Público em tal dia, está tudo lá registrado. Então, essa é uma ferramenta importantíssima que a gente tem à nossa disposição. E fizemos uma coisa importante na época, que a gente tinha um volume muito grande de atendimentos e não tinha um reconhecimento nosso, e aí é tratamento de dados. Esse volume grande de atendimento significa que Niterói está muito ruim, está com muitos problemas. Aí falou, tem que trabalhar esse dado, porque muitas das vistorias são vistorias preventivas, são antes do problema acontecer. E algumas são depois que a ocorrência, ela de fato, né, se deu aquele problema. E a gente passou a separar o que é ameaça ou prevenção, é uma ligação que o cidadão fala, ó, tá o risco de acontecer isso aqui, vamos lá, vamos historiar, opa, não aconteceu, tomamos as medidas preventivas, evitamos que um problema maior aconteça. Então isso é a gente chama de ameaça ou prevenção. E aqui efetivamente são ocorrências. E aí você vê, né, a diferença, né? Menos 50%, quase sempre menos 50%, tá, dos atendimentos. Isso é um dado importante para a gente. Quer dizer que o grande volume de nosso trabalho, como eu faço, a defesa civil tem que trabalhar preventivamente. E não na ocorrência, eu consigo provar, eu trabalho preventivamente. Eu trabalho. Está aqui, está provado no gráfico, tá? E isso aí ao longo dos anos me dá uma ferramenta, me dá um instrumento de gestão muito importante. O que eu tenho que fazer sempre? Aumentar o azul e diminuir o laranja. Meu trabalho é aumentar o azul e diminuir o laranja. Como fazer isso? É trabalho. Mas esse trabalho eu só consigo começar ele, estruturar ele, depois que eu tenho os dados são apresentados dessa forma, tá? Aqui em cima do registro pluviométrico, eu dou qualidade a ele, eu faço o dimensionamento de chuva e traduzo ele para uma imagem, né, que me dá uma referência melhor de quanto está chovendo. Olhando esse mapa fica muito mais fácil para entender onde choveu mais, por que as ligações são mais daquela área e menos de outra. Eu consigo ver que os dois lugares que choveu mais, né, são esses dois lugares aqui, foi Rio do Ouro e Maria Paula. Aqui eu tenho sirenes acionadas do Jujuba, Santa Bárbara, Mouro do Estado, Trem Jardim, Boa Esperança. Que momento que foi acionado, qual era o volume de chuva. E aqui é um dado interessante. Esses locais aqui, amarelos, não possuem sirenes. Tá? Não possuem sirenes.
E dos que possuem sirenes são esses aqui, tá? Possui sirene Santa Bárbara, Tenente Jardim e Jurujuba. E que não possui Maria Paula e Rio do Ouro. Olha que legal. Eu não possuo sirenes em Maria Paula e Rio do Ouro porque são as regiões com menos problemas relacionados à encosta. Isso está lá no meu mapeamento lá atrás. Olha só que interessante. Mas Wallace, onde mais choveu? Rio do Ouro e Maria Paula. Que bom. Eu sei que essa chuva não me causou maiores problemas porque choveu exatamente onde eu não tenho sirene instalada, porque o mapeamento me indica que aquela não é área prioritária, e eu sabendo que choveu muito, poxa, não, aconteceu muita coisa nessa região. Não aconteceu. Ocorrência sim, mas de muito menor intensidade. E aqui é o dashboard que a gente utiliza também para fazer um registro automático de todas as ocorrências e ter uma visão. Tem muitas outras funcionalidades, tá? Aqui ele fala o tipo de atendimento que a gente fez, interdições, alertas, desalojados, desabrigados, número de ocorrências, número de vítimas, dimensionamento por bairro. Isso é muito importante para a gente trabalhar esses dados. E a comunicação ela é baseada em dados. E que comunicação é essa? A melhor possível que a gente consiga. É uma comunicação com toda a prefeitura, com toda a estrutura da prefeitura, a partir de um grupo de WhatsApp específico da prefeitura, tá? Que a gente coloca aqui o estágio que modificou, também o SMS baseado nos dados. A gente tem aqui todos os secretários aqui nesse grupo de WhatsApp. É uma ferramenta extremamente importante para dar celeridade. É por ali que eu aciono os recursos, por ali que eu peço, e é por ali que eu tenho as respostas. Por exemplo, eu acho que dia 5/2 eu tinha exatamente às 9h42 todos os eventos de corte de árvore relatados aqui para mim. Ah, mas como é que você tem todos os relatórios de corte de árvore? É porque tem uma secretaria específica que tem que fazer esse trabalho, e ela está no grupo e ela criou um método para nos informar em tempo real, na maior velocidade possível. Então o prefeito me questiona sobre o dado, eu tenho que ter o dado. E cada vez mais nós, Defesa Civis, temos que trabalhar para que o dado chegue para a gente. Mas tem que ter uma finalidade. Chega o dado, depois eu tenho que trabalhar esse dado aqui e gerar alguma resposta para aquela secretária, para ela saber que aquele dado foi importante e eu recebendo, ele deu sequência a algum tipo de trabalho. Tá? E aqui, se eu tenho repetição em alguns lugares ao longo do tempo, tem que se fazer um trabalho para avaliar aquelas árvores. O trabalho de poda foi feito naquela localidade? Será que elas estão com muita folhagem, estão sofrendo muita ação do empuxo do vento? Tem que avaliar a idade das árvores, o tipo das árvores. Aqui é o nosso aplicativo de defesa civil, que também é uma grande ferramenta de comunicação e de gestão de dados. Quem não tem o aplicativo, convido a baixar o aplicativo, é alerta, espaço, DCNIT, porque lá você vai ver o dado de todos os pluviômetros do município. Ah, quero saber quanto que choveu em Santa Bárbara em 30 dias, está lá o dado. Ah, quero saber quanto encheu aqui na Amaral Peixoto aqui, ou aqui na Marquês do Paraná tem muita água, quanto que choveu para acontecer isso? Você vai clicar lá, vai aparecer a chuva instantânea. Também temos as sirenes, você consegue ver o acionamento de sirene por aqui, e é uma grande ferramenta de gestão de trabalho. E aqui também a ferramenta do Instagram, que também é muito importante. E também, para finalizar, a parte de gestão também das operações. E aqui eu mostro uma ferramenta gratuita, que é o MyMaps, que é muito fácil de trabalhar. Você pega os seus dados do município, você já o referencia. Se não tiver uma equipe de georreferenciamento, não tiver o sistema, não tiver isso, você faz através dessa aplicação. E aqui é só para mostrar para vocês. Eu ativei as camadas de ponto de apoio e as camadas de sirenes. E aqui é um determinado ponto de apoio, o nosso pessoal lá atuando no ponto de apoio, e não a Defesa Civil sozinha e não o voluntário sozinho. Quando a gente aciona o ponto de apoio, vai a Defesa Civil, vai o SAMU e vai a assistência. A gente tem esse protocolo para que os três vão. Aqui, por exemplo, a pessoa tinha saído de casa, por um acaso, Felipe, isso aqui é no Tenente Jardim, a divisa ali com vocês. Essas pessoas aqui são de São Gonçalo, que foram atendidas ali naquela escola do Dr. Marcha ali, que elas viram lá, ponto de apoio, ali tem a gente sabe que a gente tem que ter uma parceria ali muito grande, né? E foram pessoas queridas que quando chegaram lá, já tinha uma equipe do SAMU para atender, tá? E aqui é o nosso agente com a equipe da assistência social. E aqui só para finalizar um videozinho muito curtinho com nossos voluntários do Morro do Boa Esperança. Nós já saímos de uma parte mais alta da comunidade para levar os moradores do risco. Estamos indo para o ponto de apoio. Oi pessoal, boa noite. Nós aqui da MUDEC, da comunidade da Boa Esperança, nós já saímos de uma parte mais alta da comunidade para levar os moradores
de apoio, para dar esse apoio à equipe da Defesa Civil, que está parado no trânsito. Estamos indo lá para o Colégio Portugal Neve para receber as famílias da comunidade da Esperança e das comunidades vizinhas que necessitam do nosso apoio. Está tudo muito. A Cremilda, com uma equipe dela lá da comunidade Boa Esperança, a gente informou a ela que nossos carros ficaram parados, não conseguia chegar lá em Piratininga, ali atrás do Multicenter, e a gente pediu ela para antecipar e ajudar o chamamento pessoal. Ao fundo vocês devem ter ouvido que a sirene estava tocando, mas essa informação, quando é o morador, quando é o vizinho, ele avisando os seus amigos para ir, indicando de algum ponto de apoio, e tem outro vídeo depois que eu não coloquei, que já são eles do ponto de apoio, dizendo que estão lá, mas a população pode vir do ponto de apoio, que a gente está aqui, o ponto de apoio está aberto para receber vocês. Então, assim, essa participação, essa integração deles com o nosso trabalho, e eles confiam porque os dados são corretos, são concretos, baseados em informações sérias, que dão a eles o respaldo também para nos ajudar, e eles sentem muita confiança nisso. Tá? Bem, essa foi a minha apresentação, o tempo é muito curto, espero ter conseguido passar uma mensagem interessante para vocês e despertar aí a curiosidade. Estou à disposição ao longo do dia. Obrigado. Comissão organizadora agradece a palestra do senhor Tenente Coronel Wallace Medeiros Barbosa, secretário municipal de Defesa Civil. Como forma de agradecimento, convidamos o senhor Tenente Coronel Joelson de Oliveira, coordenador-geral das Regionais de Defesa Civil, para realizar a entrega do certificado e de uma singela lembrança.